Se liga na revisão em Química Geral com o professor Paulo Faba. Hoje nós vamos estudar substâncias e misturas, por sua vez, misturas homogêneas e heterogêneas. Misturas homogêneas. O exemplo de mistura homogênea é aquela que contém somente uma fase. Exemplo, uma mistura de água com sal. Ao se misturar a água com sal, e ela fica somente uma fase, uma fase e dois componentes. Quem são os meus dois componentes? A minha água e o meu sal. Mistura heterogênea, aquela que tem duas fases, também é chamado de bifásica, certo? Exemplo, de mistura heterogênea, a água com óleo, são mistura heterogênea. A mistura homogênea, o exemplo exemplo que foi a água com sal, e ela é chamada de monofásica, certo? Quando nós temos mais de uma fase, duas fases, é chamado de trifásica. Por exemplo, a areia, a água e o óleo. Polifásica é quando vocês têm mais de quatro fases, tá? Todo esse processo aqui, certo? Todo esse sistema, ele tem os seus processos. Seus processos destilação fracionada. Aonde é usada a destilação fracionada? Geralmente a destilação fracionada é usada ali um exemplo da refinaria, certo? Onde ela é aplicada uma certa temperatura, e aquela temperatura ela vai fracionando a cada elemento químico a ser destilado, a ser tirado ali do seu ambiente, gasolina, querosene e etc. Destilação simples, nos seus processos, destilação simples é aquele que realmente eu quero aproveitar um elemento, um elemento qualquer. Vamos supor, eu tenho uma mistura de água com açúcar, tá? Uma mistura de água com açúcar, e essa mistura eu quero salvar o meu açúcar. Eu vou usar a destilação simples, aonde eu vou aplicar uma certa temperatura, em um recipiente de laboratório, e ela vai entrar em ebulição, certo? E ela vai evaporar, Ela vai evaporar pelo condensador e vai separar a minha água do sólido do meu líquido, certo? Aqui nós podemos usar a destilação simples. Também nós podemos citar ventilação, processo mecânico físico, usado através da pessoa. Exemplo, se eu estou ali descascando o amendoim, logicamente que eu vou aplicar um processo mecânico de ventilação. Eu vou assoprar ali naquelas partículas para poder eu separar, aquelas partículazinhas, tá? Filtração. O exemplo muito clássico dentro de casa é na hora da preparação do nosso cafezinho, aonde eu vou filtrar, que eu vou extrair, logicamente eu vou extrair o café e depois eu vou filtrar, para poder eu, fazer o uso daquele café. Peneiração, uso mecânico, usado muito em indústria, onde eu tenho aquela peneira grande para eu poder separar meus sólidos mais denso do meu sólido menos denso. Quem é o menos denso? Vai ser minhas partículas menores, que vai ultrapassar ali, aquela peneira, e os mais densos são as pedras. Um exemplo, flotação. Flotação é utilizado muito em tratamento de estação, estação de tratamento de famosos ETS, indústrias e tratamento de água. São flocos, é jogado aí um elemento químico, por sua vez chamado também de sulfato de alumínio, aonde ele vai conter, vai reter os sólidos, umas partículas próximas da outra. Eles vão flocular, vão ficar tipo umas pedrazinhas, vamos colocar assim esse exemplo, e mecanicamente vai ser tirado, o restante dos sedimentos, as minhas partículas pequenas, as minhas partículas pequenas, eles vão ficar decantados, ou seja, vão ficar lá no fundo, tá? Separação magnética.
Método também usado mecanicamente em indústria para separar sólidos, né, pesados ou mais densos, no caso é o ferro, através de um ímã, né, que ele coloca lá, eu separo o mais denso do menos denso. Vamos lá, o ferro, né, ele é tirado através do ímã. Aí o restante vai ficar lá o que? Alumínio, cadeiras, né, resto de plástico e etc. E ele vai fazer a questão da separação mecânica também, ou seja, né, ela faz parte da catação. A catação ela está praticamente agregada aqui na separação magnética, porque depois da separação magnética eu vou fazer o meu processo de catação, certo? E a catação, por sua vez, né, ela é feita mecanicamente também. Aqui, como eu falei, a decantação, ela está interligada à flotação. Depois que a flotação tiver ali jogado meu sulfato de alumínio junto, eu vou fazer o que? O processo de decantação. Decantar meus sedimentos, as minhas partículas menores, para que eu possa fazer a utilização, né, da água novamente depois para o outro tanque. Depois da decantação, se eu quiser fazer, né, o outro processo, eu vou fazer o processo de evaporação. Evaporação, processo mecânico também, né, físico no caso. Aqui o cozimento de arroz, no caso da evaporação, eu aplico uma certa temperatura, né, no meu cozimento de arroz, né? O arroz ele faz o processo químico lá do cozimento e a água ela é evaporada, certo? Gente, eu pergunto assim para vocês, né? Para que estudar tudo isso aqui, né? Para que eu estudo tudo isso aí? Por que estudar química, certo? Por que estudar química? A química ela faz parte da nossa vida, tanto nos seus processos químicos, farmacêuticos, biológicos, né? Para processos do meio ambiente, para trazer a saúde ambiental, processos, né? Através de farmacêutico, né? Processo de ambiente familiar também, até mesmo para trazer o bem-estar de cada um de nós. E onde está relacionado? A matéria. Nós somos matérias. Matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, né? Tudo aquilo que está ao nosso redor é matéria. Matéria é constituída por partículas. E as partículas, por sua vez, né, vem do átomo. E uma mínimazinha, né, bem pequenininho lá, que quase praticamente a gente não vê. E dentro do átomo, né, ele tem o seu núcleo. E o seu núcleo e a eletrosfera, certo? No seu núcleo, ele é composto por prótons, nêutrons e elétrons, certo? Prótons, nêutrons e elétrons, que né, chamado de números atômicos. E seus números atômicos é que nós vamos fazer o cálculo, né? O cálculo desse elemento químico, um elemento químico qualquer, para que a gente possa achar prótons, nêutrons e elétrons dentro do seu núcleo. O núcleo, por sua vez, vamos supor aqui que ele né? O núcleo, por sua vez, ele é a identidade do elemento químico, é o RG, é o CPF daquele elemento químico. Dado por sua estrutura atômica, podemos fazer o cálculo através, né, dessa fórmulazinha aqui, onde A, que é chamado de massa, A é massa, que é igual a P, né, que é prótons, mais N, que é o número de nêutrons, certo? Lembrando que, né, número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Sabendo-se que se eu tenho um elemento químico qualquer, certo? Um elemento químico qualquer, eu vou colocar um exemplo do magnésio aqui. Se eu tenho o número atômico do elemento químico, né, do átomo do magnésio, o meu número atômico é 12. Meu número atômico é representado pela letra Z, será 12. E o prótons também vai ser 12. Número de elétrons também vai ser 12. Lembrando que o número atômico, né, que é a parte inferior, né, desse átomo de magnésio, porque a parte superior é a massa atômica, certo? Então eu vou contar aqui, o número atômico
é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então eu vou repetir: 12, meu número atômico, prótons, número de elétrons, 12, meu número de prótons, e 12, meu número de elétrons. Tá bom, gente? Aqui só é uma revisão geral, certo? De que já vimos isso na aulinha passada, em Química Geral de Misturas e Substância. Muito obrigado, até a próxima aula.